Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando fundamentos em administração de endereçamento de redes. Neste vídeo, endereços reservados às redes internas. Para evitar conflitos entre endereços utilizados em redes internas e externas, como a internet, foram reservadas faixas de endereços IP para serem utilizadas exclusivamente em redes internas. Essas faixas de endereços IP não são usadas em redes públicas ou externas, evitando assim conflitos de endereços entre redes locais e externas, quando estas estão interligadas. Os seguintes endereços de redes são reservados e não usados na rede pública internet. Tem-se 3 faixas de endereços, cada uma delas dentro de uma das classes de endereçamento. Nós temos a faixa de endereços IPs privados, que vai de 10.000 até 10.255.255.255, que é a rede 10, que é a rede interna da classe A. Da classe B, a faixa de endereços IP privados vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. E a faixa de endereços IP da classe C privado vai de 192.168.00 até a rede 192.168.255.255. Os computadores de uma mesma rede devem ter endereços compatíveis, de uma mesma classe e número de rede, para se comunicar entre si. Computadores com classe ou número de redes diferentes dentro de uma mesma rede não se comunicam entre si. Quando um computador envia um pacote com um endereço de destino diferente dos endereços internos da rede em que ele está, o roteador padrão definido na rede encaminha esse pacote para as outras redes com endereços diferentes dos existentes no segmento. O protocolo IP verifica se o endereço de destino pertence ao segmento ou não. Se sim, ele lança o pacote no segmento. Se não, ele verifica se existe um roteador padrão e envia o pacote para que ele encaminhe as outras redes. Assim, para que várias redes comuniquem-se entre si, utilizam-se roteadores que encaminham os dados de uma rede para outra por meio de rotas, que são os caminhos ou os links de comunicação usando aí os endereços IPs. Esta figura diferentes segmentos de redes com distintos endereços e classes comunicando-se por meio de roteadores. Então aqui eu tenho um roteador aqui com essa rede classe A, aqui eu tenho esse outro roteador com essa rede classe B, esse outro roteador com essa rede classe A, esse outro roteador aqui com a rede classe C, esse conjunto de roteadores aqui na nuvem, todos eles se interligando. A função do roteador é escolher o melhor caminho ao envio dos pacotes IPs, também chamado de datagramas. Ele utiliza tabelas de roteamento IP com os endereços das redes para encaminhar os datagramas ao seu destino.
Quando ocorrem problemas ao longo da transmissão, como o excesso de tráfego em alguma rota, falhas físicas ou problemas no roteamento, os roteadores geram mensagens de erro chamado ICMP. Desta forma, tem-se mais um protocolo utilizado na rede, o ICMP, Internet Control Message Protocol, que envia mensagens informativas de problemas que estão ocorrendo no processo de roteamento. Quando se perde parte de um datagrama ao longo da transmissão, por exemplo, o ICMP devolve o que restou dele ao originador. O protocolo ICMP existe para suprir a lacuna do protocolo IP em relação à informação de falhas na transmissão. Em uma rede privativa que não esteja ligada à internet, pode-se utilizar qualquer endereço IP de diferentes classes de endereçamento, respeitando as regras já vistas. No caso de rede conectadas à internet, deve-se utilizar os endereços de rede que são registrados e controlados por meio de um órgão internacional chamado de Internic, cuja função é evitar conflitos de redes, impedindo que haja endereços duplicados em redes interconectadas pela internet. O Centro de Controle, NIC, Network Information Center, é o responsável por gerar, padronizar e delegar os endereços IP, evitando a repetição deles e garantindo a interoperabilidade na comunicação entre as redes. Quando uma pessoa acessa a internet pelo seu provedor, por uma linha telefônica, por exemplo, o endereço IP da rede do provedor é fornecido. O provedor possui uma faixa de endereços válidos e registrados na internet para compartilhar com os seus clientes. Os roteadores e servidores que tratam do acesso da rede local à internet funcionam como gateways, traduzindo os endereços válidos da internet para a comunicação com os endereços internos da rede da empresa. Sistemas operacionais de rede usam produtos como o IP Gateway ou o NET para fazer essa tradução. É possível ver configurações das interfaces de um roteador Cisco, suas rotas e protocolos, utilizando os comandos show interface, show IP route, show IP protocol, show CDP mainboard. Na figura, vemos o roteador com uma porta acessando a internet por meio de um endereço válido e registrado na internet, fazendo o papel de gateway para interligar a rede local interna de endereço 10. A empresa com o endereço de classe C 210.30.40 registrado na internet para acesso a ela, o roteador que faz o papel de gateway para a comunicação externa ou o servidor traduz e associa o endereço externo 210.30.40 aos endereços internos da rede 10,
da empresa para que os hosts dessa rede acessem a internet. Resumo de endereços de redes válidos. Na classe A, o número de endereço de redes válidos vai de 1 a 126. O /8 aqui é o nosso octeto, né? O que confirma os 8 bits de endereçamento da rede. Na classe B, 128.0 até 191.255. E aí nós temos aí os 16 primeiros bits para fazer esse endereçamento da rede. Na classe C, 192.00 até 233, 255, 255. São 24 bits de endereçamento aqui da rede C. E na rede D, de 224.000 até 239, 255, 255, 255 são os endereços de redes válidos para essas 4 classes. Endereços privados. Para evitar conflitos entre endereços IPs utilizados em redes locais e internet, foram reservadas algumas faixas de endereços para uso exclusivo em redes locais internas. São chamados de endereços privados. Ao utilizar esses endereços nas redes locais privadas internas das empresas, evita-se o uso de endereços públicos e os conflitos de endereços na internet. A seguir, tem-se as faixas reservadas. Para a classe A, nós temos aí a rede 10, 10.000 até 10.255, 255, 255, /8, aí os primeiro octeto, o primeiro byte, os primeiros 8 bits de endereçamento dessa rede. Na classe B, os endereços privados vão de 172.16.00 a 172.31.255, 255. E aí nós temos aí os 12 bits de endereçamento. Depois temos aí a classe C, de 192.168.00, com 16 bits de endereçamento, até 192.168.255.255. Então, ressaltando, /8, /12, /16 indicam o número de bits utilizados para representar o número da rede no endereço IP. O endereço de rede 127, na classe A, é reservado e usado como endereço de loopback do teste do dispositivo em que nos encontramos. Por exemplo, digitando o comando ping no prompt do Windows, testa-se o funcionamento deste dispositivo. E o 127.001 é o endereço da interface de loopback desse equipamento. Então são enviados 4 pacotes que devem retornar com 0% de perda. Essa facilidade é muito importante para diagnóstico e a solução de problemas. Então aqui no Windows você digita ping 127.0.0.1 e ele vai fazer 4 envios de pacotes que devem retornar depois tudo com erros 0, o 0 de perda. Na próxima aula, protocolo ARP, Address Resolution Protocol. Te vejo lá. Tchau!